acompanhei o senador Alessandro, acompanhei a senadora Leila, pelo Sim, pelo Brasil e pela medida 871. Só que se conhece um homem pela palavra, e Rodrigo Maia não tem palavra. Sociais, e que se novamente registre nos anais dessa casa a ausência de 2 colegas amplamente justificada desde abril, a viagem marcada para a Alemanha dos senadores Fabiano Contarato e da senadora Soraya. Ambos enviaram uma mensagem a mim aqui agora de revolta e de indignação pela cobrança injusta de seguidores e de pessoas. Então, que o Brasil saiba. Bom, o PSB sonha que um dia veja esse Congresso Nacional discutindo em favor dos miseráveis, dos pobres, e que não veja mais todos os dias só se discutir a blindagem dos milionários. O PSB libera a sua bancada, fiz o meu papel como líder, o líder Fernando Bezerra é testemunha, o senhor Rogério Marinho, do Ministério da Economia, é testemunha, acompanhei o senador Randolph, acompanhei o senador Alessandro, acompanhei a senadora Leila, pelo Sim, pelo Brasil e pela medida 871. Só que se conhece um homem pela palavra, e Rodrigo Maia não tem palavra. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, o nosso líder... Teve um ataque de Major Olímpio. Ele liberou a bancada e eu vou votar sim, assim como outros companheiros do nosso partido e outros ficaram à vontade para votar. Mas não dá para a gente falar aqui em votação de pobre, que a gente é contra o pobre porque está votando sim. Por favor, nós estamos votando sim para beneficiar realmente quem é pescador, quem é trabalhador rural. Porque tem no Brasil afora milhares de pessoas recebendo seguro-defesa sem ser pescador. Essas pessoas que nós não queremos. Com essas pessoas dentro desse programa é que a gente prejudica o projeto todo. Então não é uma luta do bem contra o mal, por favor. E eu acho e conheço bem isso, sabe por quê, presidente? Porque Vossa Excelência, juntamente com o senador Randolph, com alguns outros senadores, nós fizemos um decreto legislativo aqui e aprovamos na Câmara e no Senado quando foi suspenso o seguro-defeso. Isso foi há 3 anos atrás. O governo, na época, ficou de fazer o recadastramento, até hoje não fez. Chegou o momento de nós tomarmos uma decisão. Não é para beneficiar aqueles que não têm direito, é para beneficiar e manter os benefícios para aqueles que têm direito. Nós estamos votando hoje é para manter os benefícios para aqueles que verdadeiramente têm direito. Se não tomarmos essa decisão hoje, futuramente, nem aqueles que têm direito, nem aqueles que não têm direito não receberão absolutamente nada. Por essa questão, não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Longe de mim, quem me conhece sabe muito bem que eu sempre apoiei e apoio os trabalhadores rurais, o setor primário, principalmente pessoas. O meu estado, um homem com 45 anos parece que tem 70. E ele não tem 70, não parece que tem 70, senhor presidente, porque ele quer não. É um homem que vive sol a sol trabalhando, o sol curtido no seu rosto, envelhece aquele homem, ele não tem assistência médica, ele não tem assistência nenhuma. A única coisa que ele tem direito é no final da vida dele, depois de muito sofrimento, sem nunca ter tido um médico na vida, é de uma aposentadoria. E é dessas pessoas que a gente tem que se preocupar, com os verdadeiros trabalhadores rurais, com os verdadeiros pescadores, com os verdadeiros homens e mulheres que têm esse direito. É por isso que eu voto sim, senhor presidente. Não há uma disputa entre o bem e o mal, entre o pobre ou não pobre. Todos são pobres, mas nós temos que fazer justiça nesse momento. E acho que a medida provisória faz isso nesse momento. Senador Fernando Bezerra, vou encerrar a votação. Senhor presidente, apenas para trazer a informação que foi solicitada pela minha... Senhores respeitosos colegas, eu aqui quero deixar de forma clara qual é a finalidade de um brasileiro
Vossas Excelências que estão na galeria, Vossas Excelências brasileiros e brasileiras, que aqui o exemplo de brasilidade neste momento, neste dia, 3 de junho de 2018, ele evidentemente tem que ser maior. Eu já tinha a definição do meu voto. Penso como Paulo Francis, o eterno jornalista, que só o burro não contradiz. Senadora Leila, boa recuperação, minha atleta eterna. Então, evidentemente que depois de uma conversa com o líder da oposição, meu amigo, meu líder, Randolph, com uma excelente intervenção do senador Alessandro Vieira, através de uma solução brasileira acima de tudo, patriota, de uma conversa boa com os líderes da oposição, com os representantes do Ministério da Economia, eu não mudei de opinião, eu apenas entendi que há um bem maior. Mas eu não posso deixar firmado aqui, até o cotovelo, o que eu não penso. Nunca me apresentei com as vestes da arrogância para ordenar as coisas. Menos ainda seria possível fazê-lo diante de vossas senhorias, que têm amplo discernimento e domínio de si. Entretanto, nunca me omiti, porque as que se deve se dizer, devem ser ditas. A medida provisória 1871/2019 tem um mérito relevante que consiste em procurar revogar as fraudes já realizadas e ao mesmo tempo fechar as portas, dificultando que novas não sejam cometidas na concessão da pensão por morte, do benefício por incapacidade, do salário maternidade, no auxílio reclusão, no BPC e na aposentadoria rural. É preciso dizer que a justeza do argumento combate às fraudes não pode ser obscurecida ou camuflada pela conivência demagógica com um tipo de fisiologismo que usa o nome dos pobres para negar o fato de a lei deve valer para todos. Quando o pobre e desprotegido fraudam os ricos poderosos, na verdade, os ricos poderosos se lambuzam. Quem, a pretexto de proteger os pobres, compactua com suas fraudes, está, na verdade, condenando-o à eterna injustiça. Mas, por outro lado, essa justeza do combate às fraudes não pode jamais ser manipulada pelo poder do dia para atropelar os mais frágeis, suprimir seus minguados direitos e dificultar seu acesso à justiça. Pois esses são exatamente os inúmeros defeitos dessa MP 871, senador Omar Aziz. Diante deles, é preciso dizer que se existem os que sempre jogam para a plateia, buscando o aplauso fácil, mas em contrapartida, existem aqueles que se habituaram a descarregar todo o peso das crises e suas medidas amargas, historicamente nas costas dos mais pobres. E de longe, nas costas dos maiores fraudadores. Em janeiro de 2017, o valor da dívida dos contribuintes com a Previdência era de aproximadamente 432 bilhões de reais, sendo que apenas 52 bilhões já estavam em processo de pagamento pelos devedores. Conforme estimativas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do total restante de 380 bilhões,
cerca de 42% podem efetivamente ser recebidos. Ou seja, 160 bilhões de reais possuem alta ou média chance de recuperação. Saibam que a JBS Friboi, corrupta empresa de Goiás, sozinha acumulava uma dívida de natureza previdenciária de 2,4 bilhões de reais. Isso tudo sem falar na sonegação. O que se deve dizer, deve ser dito. Por que o governo não incluiu na MP 871 sequer uma modesta medida de combate a essa monumental fraude? Não me compete dizer pelo governo, mas como legislador e como defensor dos interesses da população, compete dizer que, mais uma vez, o Senado da República pode estar sendo impedido de apreciar, de moderar e de aperfeiçoar a propositura do Executivo. Somos obrigados a engolir ou vomitar esse prato feito tão indigesto que não respeita o princípio da isonomia, muito menos observa a capacidade contributiva, o princípio da ampla defesa, enquanto pune os de baixo, se acumplicia com a impunidade dos de cima. Se não fôssemos impedidos de exercer nossas funções constitucionais, poderíamos corrigir tais distorções sem dificuldade. Evidente que antes da nossa conversa, senador Regufe, me recusava a aceitar que o Senado se submeteria à condição de puxadinho da Câmara, mera instância carimbadora do que os deputados decidam ou, por não decidir, nos empurrem a goela abaixo. Então, o Senado hoje da República dá um exemplo aqui de grandiosidade. Vamos ouvir daqui a pouco essa proposta conciliadora, na minha opinião, inteligente e, acima de tudo, patriótica, do senador Alessandro Vieira, com apoio do senador Randolph e com apoio da minoria da oposição. Agora, deixar de fazer este registro, eu não poderia, em hipótese alguma, deixar. E, para finalizar, até de lembrar que neste Congresso, lá do outro lado do quarteirão, existem 46 parlamentares que são sócios de empresas que devem, no total, 320 milhões de reais à Previdência. Agradecidíssimo. Presidente, pela ordem.